dia, boa tarde, boa noite. Nosso terceiro vídeo é sobre a vida de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Quero antes dizer que a paz, que excede todo entendimento, esteja guardando o teu coração, a tua vida, a tua casa ou o lugar onde você estiver. E aqui nós estamos na sequência aqui em 1 Samuel, do capítulo 16, aliás, do 14 até o 35, acontece um período, um episódio impressionante. O Espírito do Senhor tinha saído de Saul. E então, um espírito maligno da parte do Senhor tinha vindo e se apossado dele. Da parte do Senhor é assim: não que Deus tenha espíritos malignos para entrar em você, nada disso. Deus dá a permissão para que um espírito maligno venha perturbar a pessoa que se desviou, ou seja, a pessoa abre um direito legal e aquele espírito vem e se apossa daquela pessoa, ou entra em áreas da vida daquela pessoa. Porque todos os demônios agem dentro de um direito legal. Nós vamos falar disso em outra ocasião. Mas vamos continuar aqui. Então, quando Saul ficava perturbado, as pessoas não sabiam o que fazer. E então alguém orientou para buscar um tangedor, um tocador de harpa, porque isso acalmaria o espírito. E aí então alguém disse que conhecia um homem, né, filho de Jessé, né, um moço que cuida das ovelhas, né, e que sabia tocar bem. E Davi foi levado então para tocar. Davi chegou à presença de Saul e pôs em seu serviço, né? E Saul sentiu grande afeição por ele, Davi se tornou seu escudeiro. Então Davi já começou a ser treinado, né, para ser o escudeiro de Saul. Saul mandou informar a Jessé: Davi ficará a meu serviço pessoal porque conquistou a minha admiração. Então, o que Davi fez para conquistar a admiração de Saul? Obediente. Ele era útil. E ele então, quando o espírito maligno vinha sobre Saul, ele tocava, o espírito saía. Alguns estudiosos dizem que era esquizofrenia que Saul tinha. Isso não me importa, eu me detenho aqui ao texto bíblico, mesmo porque essa doença nem conhecida era naquele tempo. E nem se sabe se de fato era esquizofrenia. Isso também não importa. O importante é que Davi, ele era zeloso, cuidadoso do relacionamento dele com os seus superiores, pai, rei, e também com o Senhor. E esse período da vida de Saul passou. E no capítulo 17, então, os filisteus juntaram as suas milícias com o objetivo de guerrear em Socó, numa cidade de Judá, né, e acamparam. E aí então saía, né, um homem, um filisteu grandão, guerreiro, um grande guerreiro, chamado Golias, né? E o nome Golias significa exílio, né? Ele era da cidade de Gate, ele tinha 2,90 m de altura, então ele era mais alto que uma porta, ele era 10 centímetros mais alto do que uma porta, ele era bem alto. Aliás, ele era mais alto 10 centímetros do que uma parede
de pé direito normal. Uma parede normal de pé direito é 2,80. Ele era 10 centímetros ainda para cima desta parede, né? Muito mais alto que uma porta. A porta tem 2,10. Bom, vamos lá. Ele usava um capacete de bronze, vestia uma couraça, escamas de bronze, né? E pesava 60 quilos. E ele tinha uma haste, né, na sua lança, né? Semelhante a uma lançadeira de tecelão, né? O ferro pesava 7,2 kg. Então você vê como esse homem era grande, era forte, guerreiro experiente. E Davi foi então mandado pelo seu pai, e então Davi coloca um pastor lá para cuidar das suas ovelhas e vai então obedecer o seu pai para levar alimentos aos seus filhos e aos filhos de Jessé e saber como eles estão, os irmãos dele, né? Então, Davi sai e vai até ao acampamento. E quando ele chega, naquela hora que ele chega, né, para entregar, para ver como seus irmãos estavam, Golias estava desafiando o povo de Israel, né? E ele estava blasfemando. E o povo de Israel, quando via aquele homem grande, todos ficavam com muito medo. Saul, seguindo as aparências, era o homem mais alto de Israel. Todos estavam entendendo que Saul é quem deveria, talvez, enfrentar o gigante. Mas, naquele momento, acredito até que o próprio Saul tinha medo de enfrentar aquele homem tão grande. Porém, Davi chega e ele ouve e ele então se prontifica a lutar, né? Você pode ler o capítulo 17 todinho, você vai encontrar, de 1 Samuel, você vai encontrar tudo isso que eu estou falando. Então Davi aceita o desafio do filisteu, né? Versículo 32 do capítulo 17, então Davi disse a Saul, que ninguém se deixe seu coração se abater por causa desse filisteu, teu servo irá e pelejará contra ele. Contudo, Saul respondeu a Davi, tu não poderás ir contra esse filisteu para lutar com ele, porque não passa de uma criança e ele é um guerreiro desde a sua juventude. Então era um menino, né, um adolescente, e o homem já era um guerreiro experiente. Mas Davi argumentou, quando teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, surgiu um leão e um urso feroz que arrebatava uma das ovelhas do rebanho. Eu perseguia e o atacava, arrancava as orelhas da sua goela, as ovelhas da sua goela, e se vinha contra mim, eu os agarrava pela juba e o feria e o matava. O teu servo venceu o leão e o urso, e assim será com este incircunciso filisteu, como se fosse um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. Olha a visão de Davi. Davi olhava aquele frágil exército medroso, aquele exército de homens covardes, e ele enxergava como os exércitos do Deus vivo. A questão desta visão de Davi era o seu coração destemido de que o Senhor era o protetor daqueles homens, ainda que tão frágeis e tão negativos nas suas posições. Amados, vocês sabem o desenrolar da história. Davi então
pega a armadura de Saul e ela não serve, e com isso eu quero dizer que a experiência de uma pessoa não serve para você, as armas de guerra de uma pessoa não servem para você, a unção de uma outra pessoa não serve para você. Um dia eu vi um jovem falando, porque o fulano vai transferir para mim a unção do outro, de homens poderosos que já foram evangelistas. Eu não entendo essas coisas, como isso pode ser feito, porque a unção ela é dada pelo Senhor através do Espírito Santo de Deus e depende do teu relacionamento. A unção ela aumenta quando a tua visão aumenta. E quando a tua visão aumenta é quando você se chega mais próximo do Senhor. E Deus não dará algo para você fora do propósito que Ele já tem. Deus já tem um plano. Não é o teu plano. Deus já tem uma direção que não é a tua direção. Então, o Senhor tem uma vontade. E a única coisa que nós temos que aprender a fazer é sujeitar a nossa vontade à vontade do Senhor. Quando assim fazemos, o Senhor então opera através de nós de forma sobrenatural. E foi o que aconteceu com Davi. Davi, desprovido de armas, pegou o seu cajado, colocou dentro do seu embornal, do seu alforge, 5 pedras. E com aquelas 5 pedras ele foi até Golias, colocou uma dentro da funda, girou e com a funda acertou a cabeça, com a pedra da funda acertou a cabeça do Golias. Golias caiu, ele foi, subiu em cima do Golias e cortou a sua cabeça com a sua própria espada. Bom, quero falar algo sobre isso. As 5 pedras de Davi no seu alforge era algo profético, porque Davi se tornaria no futuro rei e ele tinha matado um gigante agora e depois os seus soldados matariam mais 4 gigantes. Então, aquelas 5 pedras, eu posso dizer profeticamente que matariam 5 gigantes. E, na verdade, todo o ministério de Davi caíram 5 gigantes. Um caiu pela sua mão, os outros 4 caíram pela mão dos seus valentes. E quando você tem algo dentro, quando Deus coloca algo dentro de você poderoso, então a primeira coisa, o primeiro exercício que precisamos ter é o zelo, e o segundo exercício é a paciência, porque o tempo de Deus não é o nosso tempo e Deus não age como nós imaginamos, Deus age como Ele quer. E no tempo dEle, como Ele quiser, assim vai acontecer. E a única coisa que devemos fazer nesse período é nos sujeitarmos à sua vontade. Vamos continuar, estamos ainda no começo, Davi ainda é um menino, está vivendo a sua primeira grande vitória. A toda a população, a todas as pessoas de Israel vão conhecê-lo e vão começar a notar a sua vida de forma nacional. E nós vamos continuar falando sobre Davi, o homem segundo o coração de Deus. Que Deus abençoe você, que a paz que excede todo entendimento guarde o teu coração.